O presidente Eunício Oliveira anunciou que as 3 MPs em análise na Câmara dos Deputados não serão votadas pelo Congresso. O Conselho de Ética arquiva a denúncia contra as 6 senadoras que ocuparam a mesa do plenário durante sessão de votação da reforma trabalhista em julho. Comissão de Constituição e Justiça começa a debater o projeto que reforma o Código Penal brasileiro. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. 3 medidas provisórias que estão no Congresso não vão ser votadas pelos senadores. O presidente Eunício Oliveira argumentou que não há tempo para analisar as propostas que perdem a validade nesta quinta-feira. O presidente Eunício Oliveira anunciou que não deve colocar em votação 3 medidas provisórias que perdem a validade nesta semana. Ele defendeu que não é papel do Senado apenas confirmar o texto da Câmara. Eu muitas vezes mandando chamar o líder do governo ao plenário para que ele ali faça o compromisso de sim ou o compromisso de não. Se o governo vai vetar determinada matéria ou se o governo vai manter determinada matéria. Então nós não podemos legislar através de compromisso do líder do governo. Eu acho que ele tomou uma medida acertada, que valoriza o Senado Federal. Agora o governo vai tomar conta das medidas provisórias para que ela chegue aqui em tempo. O presidente acrescentou que o governo pode diminuir o número de medidas provisórias. Pedi ao presidente que diminuísse o número de medidas provisórias, trocasse essas medidas provisórias que não são tão urgentes, não são emergenciais, digamos assim, por projetos de lei, dando urgência a esse projeto de lei para que as casas possam verdadeiramente debater essa questão dos projetos de leis e faça aquilo que é o seu papel, que é o de legislar para o país. Entre as 3 medidas provisórias que não devem ser votadas está a da reoneração da folha de pagamentos de vários setores. A da reoneração ia cair por outros motivos. É que a base do Temer não quer tributar de jeito nenhum grandes empresas e bancos. Já as outras 2 matérias que não devem ser votadas são a que trata do valor da multa para frigoríficos que não estão cumprindo a legislação sanitária e a que permite novas fontes de pagamento para o cumprimento do Fundo Constitucional de Educação. Ao todo, hoje o Congresso tem 22 medidas provisórias para analisar, contando com as que vencem esta semana. 13 estão em regime de urgência e já chegam aos plenários da Câmara e do Senado, trancando a pauta. O Senado aprovou há 5 anos uma proposta de emenda à Constituição que regulamenta a tramitação de medidas provisórias, mas o texto ainda não foi votado na Câmara. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul discutiu nesta terça-feira a adesão da Bolívia ao bloco. O diretor do Departamento do Mercosul do Ministério das Relações Exteriores, ministro Otávio Brandelli, participou da audiência pública. O encontro teve como objetivo analisar o protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul. O texto foi assinado em julho de 2015, durante reunião de cúpula realizada em Brasília. De acordo com Otávio Brandelli, o fator geográfico e as significativas reservas de lítio e de gás que a Bolívia possui são os grandes fatores que vão fazer com que o país se torne um grande parceiro do Brasil e da América Latina. A Bolívia é o nosso principal fornecedor de gás, mais de 90% das exportações da Bolívia para o Brasil são de gás natural. Tem um enorme potencial hidroelétrico, já tem algum investimento na área, mas pode aumentar muito e produzir muito mais. E tem a energia do futuro, o estoque de lítio da Bolívia, se eu não estou enganado, é o 2º maior do mundo. Então, um país que tem toda essa potencialidade e é nosso vizinho, como já vimos, é quase natural entender que deva haver uma aproximação no sentido da integração. É importante para o Mercosul, né, a entrada da Bolívia. Nós
Temos aí já a garantia do governo boliviano de que vai cumprir os protocolos do Mercosul, e essa integração é uma integração econômica também, fortalece a economia desses países, e torço para que esse bloco cada vez seja mais forte a fim de poder competir num mundo globalizado e discutir de igual para igual com a comunidade europeia. Por 12 votos a favor, 2 contra e uma abstenção, os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivaram a denúncia contra as 6 senadoras que ocuparam a mesa do plenário durante sessão de votação da reforma trabalhista em julho. A reunião do Conselho de Ética começou com o protesto do senador Lindbergh Farias contra a aceitação da denúncia em desfavor de Gleice Hoffmann, Fátima Bezerra, Regina Souza, Vanessa Graziotin, Lídice da Mata e Ângela Portela. Essa reunião é ridícula! Essa reunião é ridícula! O senhor tem que entender. Essa reunião é ridícula, senhor presidente. A manifestação eu mando retirar. Não vou. Isso é um absurdo que vocês estão fazendo. Eu estou falando. A sessão foi suspensa e, ao ser retomado, o senador Humberto Costa defendeu o arquivamento da denúncia por erros processuais e por falta da quebra de decoro por parte das colegas. Foram 12 votos favoráveis, 2 contrários e uma abstenção ao pedido de reconsideração. O presidente do Conselho de Ética negou que a decisão tenha sido motivada pelos protestos do senador Lindbergh. Venceu a maioria. 12 senhores senadores acharam por bem de arquivar o processo, e é claro que essa decisão eu tenho que levar em consideração, e essa foi a determinação do plenário. O autor da denúncia lamentou o resultado do Conselho de Ética sob o argumento de que o gesto das senadoras poderá se repetir nas câmaras municipais e também nas assembleias, mas ressaltou que, ao contrário da oposição, acatava a decisão da maioria. José Medeiros anunciou, no entanto, que vai recorrer novamente ao Conselho de Ética, desta vez contra o senador Lindbergh Farias, pelas ofensas proferidas durante essa reunião. Vou pedir para que seja noticiado isso ao Conselho de Ética, oficiado, todo mundo presenciou, mas que seja oficiado e que o Conselho de Ética possa se pronunciar. A Comissão de Constituição e Justiça começou a debater o projeto que reforma o Código Penal brasileiro. O texto recebeu críticas dos especialistas convidados. As mudanças no Código Penal, que é de 1940, começaram a ser estudadas por uma comissão de juristas criada pelo Senado em 2011. Durante 7 meses, os especialistas se debruçaram sobre o atual código e apresentaram um anteprojeto que foi analisado por uma comissão especial de senadores. O resultado desse trabalho é o projeto que está em debate agora na Comissão de Constituição e Justiça. O texto estabelece penas mais rigorosas para os casos de homicídio e torna mais difícil a progressão de regime. Também enquadra a corrupção como crime hediondo e torna crime o financiamento ilegal de campanhas eleitorais, o enriquecimento ilícito de funcionários públicos e ainda os maus-tratos a animais. No debate na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto, que tem mais de 500 artigos, foi criticado por especialistas. O PLS 236 não reúne condições mínimas de se transformar em lei. Então, as críticas são sempre com todo o respeito a quem o elaborou, mas também com toda a franqueza que o país merece. Por exemplo, artigo 280, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, pena de 3 meses a 1 ano. Na minha modesta visão, direito penal não é para isso. Isso é para o direito administrativo. Não há sentido para nós penalizarmos tudo. Ele gera um risco inaceitável a todos os cidadãos que se vejam em situação de atuar em legítima defesa. Se eles avaliarem erroneamente a situação, uma situação que, observe-se, exige decisões rápidas, serão tratados como criminosos ordinários que atuam com dolo.
Aqui, por razões frívolas, que eu não quero adentrar, o PLS acaba por desvalorizar o direito de legítima defesa de cada um de nós. Essa é a primeira de uma série de audiências públicas que o relator, senador Antônio Anastasia, pretende fazer para debater as mudanças no Código Penal brasileiro. Ele já adiantou que não terá pressa em apresentar um relatório sobre o projeto. O objetivo fundamental da metodologia que adotei é tentar dividir a questão da parte geral e da parte especial, de tal modo que tenhamos, num primeiro momento, uma proposta da parte geral, para depois discutirmos a parte especial, que é assim mais trabalhosa, senhor presidente, porque cuida dos crimes em espécie, cada qual com sua pena. Mas, repito, sem pressa, sem nenhum assodamento, com muita cautela, como demanda uma matéria com essa dimensão e com essa complexidade. Vejo com muito bons olhos nós darmos um passo de cada vez, ao invés de tentar reformular o Código Penal como um todo, trabalhar naquilo que é a sua essência, que é a parte geral. A partir daí, o tempo dirá o que vai ser necessário no que se refere à parte específica. A nova programação da TV recebeu reconhecimento de senadores no plenário. O presidente Eunício Oliveira anunciou as novidades na comunicação da casa. A TV Senado está de cara nova e o novo jeitão, mais ágil, mais focado em programas jornalísticos, não passou despercebido. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, elogiou a nova programação inaugurada em agosto. Ele explicou que ela faz parte de um processo de modernização dos meios de comunicação da casa e tem como objetivo democratizar ainda mais a informação. Para que todos os senadores e todas as senadoras possam indistintamente utilizar dos meios de comunicação para levar à sociedade do seu Estado e do Brasil o trabalho que realizamos aqui no dia a dia. Os senadores fizeram coro com o presidente. Uma mudança extremamente positiva, senador Eunício, e que democratiza a possibilidade dos senadores e senadoras divulgarem os seus trabalhos no Brasil inteiro. Essa atividade tão importante para a divulgação dos trabalhos do nosso plenário, das comissões, enfim, as opiniões que são dadas pelos senadores na tribuna e também nos corredores do Senado. Como senador de Mato Grosso, já tivemos oportunidade de fazer algumas audiências públicas lá no meu estado, em parceria da TV Senado, Rádio Senado, com a TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu, no meu estado, tenho um problema com a mídia. Faço oposição ao governo, não tem mídia. E a TV Senado, a Rádio Senado, vai nos ajudar para que nós possamos apresentar nosso trabalho. Uma programação mais atual, mais vibrante, com notícias, com debates, com abordagens jornalísticas, tudo em função, evidentemente, do Senado. Então, nós estamos de parabéns, é uma nova era em que está entrando a TV Senado, que a cada dia alcança maior repercussão, maior audiência em todo o Brasil. Já notamos no dia a dia essa melhora. Parabéns a Vossa Excelência e a nossa diretora, a doutora Ângela, parabéns juntamente com a sua equipe. A nova roupagem da TV Senado faz parte do projeto da Secretaria de Comunicação de dar mais visibilidade ao trabalho dos parlamentares e fortalecer a integração entre os veículos da casa, a Agência Senado, a Rádio Senado e a TV. E uma coisa muito bacana dessa integração é que os jornalistas estão cruzando as fronteiras de seus veículos e compartilhando a experiência profissional aqui na TV. É o caso do Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que já vem contribuindo aqui com a gente com o programa Assunto de Estado. E aí, Jefferson, tá gostando de fazer TV? Eu estou gostando, é uma experiência nova, nunca tinha feito TV. Sempre trabalhei na Rádio Senado e acho que essa integração é importante, trazer essa contribuição de um veículo para outro, para que todos também possam trabalhar nos diversos veículos da comunicação do Senado. Quando nós podemos juntar profissionais dos diferentes veículos no mesmo programa, nós temos um enriquecimento da informação
que afinal de contas é o que nós queremos para o cidadão. Essa mudança é muito importante, não só para o Senado, mas para a sociedade, para que a sociedade possa acompanhar de perto o trabalho de todos os senadores e de todas as senadoras. Essa foi uma orientação do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e que nós abraçamos com muita alegria. Agora são 4 horas, no mínimo, de jornalismo diário, de segunda a sexta, na TV Senado, para explicar para a sociedade, da forma mais didática, mais atraente, mais interessante possível, tudo o que acontece aqui no Senado e que, de alguma forma, repercute diretamente na vida de cada cidadão e de cada cidadã. E que tal deixar o Brasil para morar em um outro país? Uma terra bem distante, uma outra cultura e com uma língua pra lá de complexa. A Comissão de Educação do Senado debateu o tema com um olhar específico sobre a educação dos filhos de brasileiros que migram para o Japão. O programa Em Discussão, que estreia nesta terça-feira, trata desse assunto. O repórter Fábio Henrique Guimarães tem os detalhes. Olha só, se muita gente acha a língua portuguesa difícil de aprender, imagine estudar a língua japonesa. E mais, sair do Brasil e viver em um país completamente diferente, com outra cultura. O senador Cristóvão Buarque esteve no Japão e trouxe o tema para o Congresso. A pergunta é, como é que fica a educação dos filhos de brasileiros que migram para o Japão? O programa Em Discussão traz essa audiência pública. A gente vai ver agora alguns trechos desse programa. Essas crianças perdem as raízes brasileiras e não adquirem raízes japonesas, mas aquelas crianças também são brasileiras e representam hoje, de certa maneira, um pedaço de 3 milhões de compatriotas nossos que estão no exterior. Essas famílias, elas começaram a se defrontar com um dilema. O que eu faço? Eu ponho o meu filho numa escola brasileira, porque eu quero que ele seja um brasileiro, porque eu quero voltar para o Brasil, ou não, eu ponho esse filho numa escola japonesa, porque eu quero ficar aqui de vez e eu quero que ele se integre à sociedade. Então é isso, tem gente do Ministério da Educação, do Ministério das Relações Exteriores, tem depoimento de quem morou no Japão há 17 anos e compartilhou essa experiência durante a audiência pública. Enfim, é muito bom entender essa realidade, principalmente para quem pensa em morar fora do país, no caso específico aqui, o Japão, para que esse sonho a ser realizado não se transforme em um grave problema para as nossas crianças. Assistam, vale a pena. No programa Argumento desta noite, a jornalista Tânia Horman conversa com o senador Jorge Viana. O senador é autor de um requerimento aprovado na Comissão de Relações Exteriores que cria uma comissão para ir até a Venezuela, traçar um diagnóstico da situação do país. Nós não podemos interferir nas questões internas, mas nós, com essa comissão do Senado Federal, nós não temos a pretensão de querer resolver o problema, mas de lá ter um diagnóstico sincero, correto, falar com todos os lados envolvidos nessa questão e trazer de volta para cá uma posição que possa, de algum jeito, sensibilizar o governo brasileiro ou apontar um caminho para o governo brasileiro. Só não dá para a gente ter a indiferença como correta pela parte do Senado do Brasil. É um país vizinho, irmão, está precisando de ajuda. E é na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos. A entrevista completa você confere logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.